Você ouve a partir de agora Junior Cast, o podcast da JCI Chapecó. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Junior Cast, o podcast da JCI Chapecó. Estamos com 3 convidados de alta excelência. Vamos conversar um pouco mais sobre vendas, né? 3 pessoas especialistas nessa parte. E também vamos deixar um pouco mais aberto para eles também conversar um pouco mais sobre esse assunto. Meu nome é Gabriel Krause, eu sou engenheiro mecânico e já atuo um pouco mais de 5 anos nessa parte de vendas. Então vou apresentar um pouco mais dos nossos convidados. Primeiro o Bruno da BeSpeak, meu companheiro júnior de JCI, já há alguns anos. O Emanuel da Dale Carnegie e a Sueli Piva da Growth Experience. Sejam muito bem-vindos. Então vamos deixar um pouco mais para os nossos convidados se apresentarem também. Bruno, gostaria que você inicie, fale um pouco mais de você, do seu da BeSpeak, né? Então gostaria que você apresentasse um pouco mais. Claro. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Prazer, meu nome é Bruno. Atualmente sou especialista em oratória e comunicação. Sou professor da BeSpeak, Escola de Oratória. Nós temos uma metodologia que vem sendo desenvolvida há mais de 15 anos para desenvolver a oratória e a comunicação das pessoas com foco na persuasão e com foco no estudo da retórica, que é a arte da persuasão, a arte do convencimento. Atualmente nós temos a nossa unidade na cidade de Passo Fundo e também temos a nossa unidade aqui na cidade de Chapecó. Bom, muito obrigado, Bruno. Emanuel, consegue explicar um pouco mais Dale Carnegie, falar um pouco mais sobre você? Então, meu nome é Emanuel Rigotti, sou o diretor e trainer da Dale Carnegie. Dale Carnegie é uma empresa de treinamentos, existe no mundo inteiro praticamente, são mais de 90 países, traduzido em mais de 30 idiomas. Há 112 anos entrega treinamentos de liderança, vendas, faz treinamento de gestão de pessoas, treinamento de apresentações de alto impacto. Uma empresa global de treinamentos, das 500 maiores empresas do mundo, treinamos 450. Estamos aqui para falar um pouquinho com vocês. Temos o nosso escritório aqui em Chapecó, porém sou o diretor de toda a região oeste, de Ponte Serrada, Dionísio e uma partezinha do Rio Grande do Sul. Que bom, muito obrigado, Emanuel. E Sueli, o que você pode explicar um pouco mais sobre você e sobre a Growth? Eu vou só fazer uma correção no meu nome, é Sueli. Sueli. Não tem problema, todo mundo me chama de Sueli, até não me conhecer. Então, pessoal, muito prazer, muito feliz em estar aqui com vocês hoje, falando desse tema que é tão corriqueiro no nosso dia a dia, mas que é imprescindível para o sucesso de qualquer negócio, que é vendas, né? Afinal de contas, é um assunto que todo negócio deve falar, né? Então, eu me chamo Sueli Piva e hoje, junto com meu sócio, a gente lidera um ecossistema de empresas com foco em marketing e vendas. Então, dentro do nosso ecossistema, nós temos a S2 Marketing e Comunicação, que é uma assessoria de marketing com foco em geração de demanda, né, performance de conteúdo. A Sagaz Consultoria, que é uma consultoria de processos comerciais, então a gente organiza o setor comercial das empresas. E dentro da nossa vertical educação, nós temos alguns produtos. E aqui, para citar, né, já que a JCI foi um dos nossos grandes parceiros na nossa última edição, que é o Growth Experience, que é uma imersão de marketing e vendas, né, que acontece aqui em Chapecó, que até esse ano era exclusivamente de Chapecó, mas a partir do ano que vem nós vamos rodar o sul do Brasil, levando o assunto marketing e vendas para outros lugares também. Então, novamente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com essa mesa, né, pessoas maravilhosas. Então, muito obrigada pela disponibilidade aqui do espaço. Certo, obrigado, Sueli. Até o final eu vou decorar Sueli. Eu participei do Growth Experience, realmente foi um divisor de águas, tá? Parabéns pela entrega que vocês tiveram. Muito obrigada. Enfim, vamos começando um pouco mais sobre os nossos assuntos, né? Eu gostaria de chamar já o Emanuel para que ele explique um pouco mais sobre estratégias na parte de vendas. O que ele pode passar para o pessoal que está escutando a gente? Então, todo mundo fala, né, que vendas é dom. E eu digo que é uma das únicas profissões que é altamente treinável. Muitas pessoas dizem, eu não sou bom vendedor porque aquele lá tem o dom e eu não tenho o dom.
O Bruno pode falar que o pessoal deve comentar também questão de falar bem em público. Aquele lá é um ótimo orador, porque ele tem o dom. Né? Mas muitas vezes as pessoas tratam como dom o que elas não têm coragem de trabalhar. Exatamente. Né? Então, vendas é altamente treinável e eu vejo vendas como relacionamento. Né? O que acontece? Principalmente na nossa região, né? O pessoal trata vendedor mal, muitas vezes, né? Tu vai nos lugares, o pessoal tem desculpa a palavra, mas um ranço de vendedor. Porque eles estão acostumados muitas vezes com as pessoas que vão lá tentar tirar benefício próprio, não fazer uma negociação em si. E deixam de entender que o relacionamento bem no final é o que mais importa. Que aquele negócio de ser bom para os dois tem que ser bom para os dois mesmo. Não para o cara e para a mulher dele, digamos assim, né? Então, quando é bom para os dois, aí tu tem uma negociação tranquila. E a pessoa passa a enxergar o vendedor como amigo. E aí tu passa de ser vendedor e passa a ser um consultor de vendas. Essa é uma parece pequena diferença, mas é quando tu começa a ganhar credibilidade do teu comprador. A partir desse relacionamento é que você consegue ter um melhor contato com o cliente e, consequentemente, você consegue vender melhor o seu produto. Muitas vezes, o que acontece? Vender uma vez é fácil. Né? O que te faz um bom vendedor, te faz ter bons relacionamentos é quando tu consegue vender mais do que uma vez para a mesma pessoa. Aí tu está criando uma relação de confiança entre você e o teu cliente. Então, digamos assim, no seu caso, não teria uma técnica, mas basicamente o relacionamento. Você ser um amigo mesmo realmente do cliente, né? Até conversávamos no off aqui, né? Eu e a Sueli, depois conversar melhor com ela sobre... Porque, como a gente vende um treinamento de relação humana, então a gente parte nesse pressuposto de que a gente precisa fazer um relacionamento para entender realmente a dor do nosso cliente. Portanto, entendendo que cada um é diferente. A gente segue algumas dicas, né? Conversávamos aqui, que é o quê? É nos aproximarmos da pessoa, de uma certa forma, uma forma amigável, e conseguirmos estreitar esse relacionamento antes de fazer a venda. Porque a gente fala, em Dale Carnegie a gente não vende o treinamento, nós vendemos um relacionamento para depois treinar as pessoas da empresa. Bom, muito obrigado, Emanuel. Sueli, então já que o Emanuel falou um pouco mais, que você tem um pouco mais de técnica, né, nessa parte de vendas, explica um pouquinho mais para nós isso aí. É relacionamento? É técnica? É um conjunto, na verdade, né? Pegando um gancho do que o Emanuel trouxe, eu acredito que a área de vendas, ela ainda tem muitos estigmas, né? Digamos até que seria um certo preconceito, como você mesmo disse, né? Quando a gente fala, o vendedor, né? Sempre é denegrindo a imagem, né? Vendedor, né? Vendedor. Algo nesse sentido, né? A gente até costuma brincar nos treinamentos que a gente oferta aí, né? Nas formações, que é vendedor quando nada deu certo, você vai para a área de vendas. Lá eu, engenheiro mecânico, eu fui para a área de vendas, tá bom, obrigado. Foi a decepção da família, com certeza, quando você falou isso, não foi? Não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. Vou fazer o quê? Vendedor. Infelizmente o pessoal enxerga assim. E é algo cultural também, né? Talvez tenha algumas questões mais culturais que realmente tem essa imagem do vendedor, é o picareta, o vendedor quer ganhar vantagem sempre. E um processo de vendas, na verdade, não é bem assim, né? Não é isso. Todo mundo gosta de comprar, né? Um dos grandes desejos das pessoas é poder comprar coisas. E por que não ser direcionado para a melhor compra? Para o melhor caminho para você conseguir comprar aquilo que você realmente precisa, né? Então, novamente, pegando um gancho do que o Emanuel trouxe, um dos grandes equívocos também é pensar que para você ser um vendedor, você tem que ter uma boa lábia, tem que ser o conversador, o melhor vendedor é aquele que fala muito, né? Aquele malandro que tem o dom. E não, venda é processo, é técnica, é método, é treinável. Toda venda tem o seu processo que pode ser construído. Concordo perfeitamente com o que você falou, que dependendo dos produtos, você precisa entrar um pouco mais no conhecimento do teu cliente, conhecer o que é o teu cliente, porque é ali que você vai conseguir direcionar, de fato, uma solução que se encaixa perfeitamente naquilo e, de fato, constrói-se um relacionamento após isso. Mas o antes, até você chegar lá, ele tem várias técnicas, vários processos, ferramentas,
organização como um todo ali, de todo um conjunto de situações que fazem você ser eficiente, né, e conseguir o êxito que é, de fato, vender o que você quer, né? Então, é um conjunto, sim, de processos, né? É técnica e é 100% treinável. Que bom que é 100% treinável, né? Que bom que é treinável. Eu ainda tenho salvação, então, no caso. Tem salvação. Que E bom. não, ó, você não foi a decepção da família, Não, né? opa, ainda bem. Até A gente vai mudar isso. Até porque vendedor é uma das profissões mais bem remuneradas que tem. Com O pessoal não enxerga com certeza. esses olhos, né? Exatamente isso. Por exemplo, como você falou que é engenheiro? Engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico. Eu até brinquei, mas é uma situação, falar para tua família que você vai não ser mais engenheiro, 100% engenheiro e vai ser vendedor, eles, poxa, como assim? E realmente é uma das profissões que você mais tem poder de conseguir uma remuneração, né, mais alta é com vendas. Então, né, e num negócio, você vai ser um empreendedor, vai criar um negócio, se você não vender, o teu negócio quebra. No primeiro mês, no primeiro ano lá, se você não vender, o teu negócio quebra. Essa realmente foi uma das ideias que eu tive quando eu troquei de setor, né? Foi consequentemente, por uma melhora da parte salarial. Ganha mais. Tô descobrindo que eu tenho que trabalhar mais também. Não tenho mais horário, digamos assim, aquele horário fixo, né? Então eu tenho que... O pessoal acha que vendedor é só tirador de pedido, né? Eles não enxergam tudo que acontece por trás, todo o estudo. Exatamente. Tem horário para começar e terminar. E até dá para se dizer que até um certo tempo atrás era assim, né? A concorrência era menor, o mercado era diferente. Então, a gente até brinca que tinha empresas que elas não faziam venda, elas sofriam uma compra. Né? O cliente vinha e quase comprar. que era assim, era obrigado a comprar. Exatamente, né? eu só tirava Sou o obrigado pedido. a te vender aqui porque Exato. não tenho o que fazer, vou ter que te vender. Exatamente. E agora não, o comportamento consumidor mudou, o mercado mudou, a concorrência aumentou. Né? Tá melhor. Hoje nós não trabalhamos com Acesso à concorrência. informação, né? Exatamente, a concorrência não é mais só local, né? Hoje a gente tá trabalhando com concorrência global com a internet, né? Sim. Então você precisa sim estar sempre atualizado para você conseguir sobreviver, né, nesse mercado. Hoje os clientes que eu visito, geralmente eles falam da concorrente. Então eles já estão sabendo, sabem a máquina que eu vendo, mas eles estão sabendo que o concorrente faz uma capacidade X, que é o valor tanto, então eles têm esse acesso à informação também, né? E veja que legal, né? Antes, o vendedor era o detentor das informações, né? Às vezes você chegava no cliente, o que você falava era tido como verdade absoluta. Era aquilo e pronto. Mas agora, com tanto acesso à informação, você não é mais o detentor da informação central. Ele vai te questionar. E você precisa estar preparado mais que ele para conseguir superar essas objeções que vêm por conta do conhecimento, dessa facilidade que as pessoas têm de ter acesso ao conhecimento, né? Certo. E outra dúvida que eu tinha quando você comentou um pouco mais sobre você e sobre a empresa, parte comercial, que vocês ajustam a parte comercial da empresa. Como é o nosso setor, a nossa região referente a isso? Tem muita dificuldade? Você vê que o pessoal de São Paulo está em outro nível, a gente está bem estruturado. Então eu queria conversar um pouco mais sobre essa parte, a estrutura que a gente vê nas empresas da nossa região. Então, hoje um dos grandes motivos das empresas nos buscarem nessa parte comercial é quase justamente isso que nós estávamos falando. Eles estavam muito acostumados, principalmente como a gente atende empresas de um certo porte para cima, né, de médias a grandes empresas, então eles estavam acostumados a ser referências e o cliente buscava eles. E eles, de fato, o vendedor lá dentro não era nem um vendedor, era só que, ok, vendi, ok, né? O tirador de pedido. O tirador de pedido. E hoje, com toda essa mudança, a gente percebe o quanto está difícil chegar no cliente. Então, a gente vê hoje grandes empresas com dificuldades de vender como vendiam antes, porque não sabem, porque antes era muito fácil. Então, o que a gente faz? A gente entra dentro das empresas e entende, obviamente, cada negócio é o seu negócio, cada produto, entende toda essa complexidade de mercado e a gente consegue organizar o processo e é aquilo que eu falei no começo. E o time comercial, ele precisa seguir as etapas. Seguindo as etapas, ele vai conseguir chegar no êxito final, que é as vendas, né? Então, a gente até brinca que o melhor vendedor, na nossa concepção, é aquele vendedor que segue processo.
Ele não precisa falar, não precisa ser o que mais fala, não precisa ser o mais sociável, ele precisa seguir o processo. Dentro da empresa, a gente vai ter divisões e funções e ele precisa seguir o processo que ele foi estipulado para fazer. E aí, né, a soma de todos esses conjuntos, a gente consegue obter ali no final o êxito, né, que é o aumento de receita. E como a gente trabalha com o método Growth, que é além de trazer, né, atrair, converter, a gente também trabalha no pós, que é você reter e ainda você expandir. Então, você tem que ter um bom relacionamento, inclusive com o teu cliente, para você vender mais coisas para ele, né? Então, a gente trabalha em toda a cadeia. E respondendo a tua pergunta das empresas da nossa região para fora, é justamente isso. Nós estávamos aqui na nossa região muito acomodados a concorrer com as empresas daqui. E aí, hoje já não, E hoje já não é mais assim. Então, muitas empresas nos buscam para, né, organizar isso e entender, né, entendendo que já não é mais tão fácil vender. Voltar para o mercado, muitas Voltar vezes. para o mercado. E muitas empresas grandes precisam de organização nessa etapa do comercial. Certo. Bruno, a gente estava até conversando que a vendas não é um dom, né? A gente não nasce vendedor ou não vendedor, né? Então, eu vejo que tem alguma parte de técnica, parte de oratória, que a gente pode estar treinando com essa pessoa, com esse possível vendedor, para que ele consiga não ser somente um tirador de pedido, mas sim uma pessoa que tenha um relacionamento e que seja realmente um vendedor, né? Gostaria que você explicasse um pouco mais da parte da oratória e como ela pode nos auxiliar numa possível venda. Cara, exatamente. Primeiramente, Gabriel, muito obrigado pelo convite, por estar aqui pela primeira vez no Junior Cast, esse belíssimo podcast da JCI. E até então, realmente, como você falou, muitas pessoas confundem venda com dom. E muitos confundem a oratória com dom. Acreditam que nós já nascemos com essa habilidade. Eu mesmo sou uma prova viva disso. E pelo que eu entendi na nossa conversa aqui, nós já estamos formando um triângulo das vendas. Nós temos um canto do triângulo, que é muito importante, que é o processo de vendas. Nós temos outro ponto, que é o relacionamento. E nós temos o terceiro ponto, que é a técnica. E os três precisam trabalhar em conjunto para que os clientes comprem nossos produtos e nossos serviços. Falando um pouco de relacionamento, hoje eu vejo que os clientes, quando entram em lojas ou quando eles buscam produtos, serviços, eles não querem mais ser atendidos por um vendedor, mas sim por um amigo. E quem consegue criar uma boa relação com o seu cliente, quem consegue transmitir as suas emoções, criar aquela certa empatia no ambiente de vendas, tem o cliente perto de si e ele vai comprar não só uma, duas, três, várias vezes. E quem consegue seguir o processo, que seria aquele vendedor mais lógico, que precisa trabalhar com dados, estatísticas, também tem um resultado maior. Porque hoje, com o mundo da inteligência artificial, com muitos softwares, sistemas, programas, ter tudo metrificado faz com que os resultados se tornem possíveis de serem medidos na unha e assim nós conseguimos ampliar nosso resultado. E quando você fala de técnica de vendas, agora vindo um pouco para a área técnica da oratória, onde nós estudamos a retórica e onde dentro da retórica nós temos também o triângulo da persuasão. E o triângulo da retórica, ele é bem parecido com esses três pontos da venda que nós estamos falando. Um dos pontos são as emoções, então nós temos que transmitir os nossos sentimentos. O segundo é a lógica. O nosso discurso, ele precisa fazer sentido. Deve ter início, meio, fim, conclusão, bons argumentos. E o terceiro, que é muito importante, que entra técnicas para as vendas, é a credibilidade. E a nossa credibilidade, ela começa pela nossa forma mais básica, pela maneira como nós nos comportamos, por exemplo, pela nossa linguagem não verbal, pela nossa linguagem corporal. Então, se durante um atendimento, desde o nosso contato visual com os clientes, se nós estudarmos um pouco do contato visual ao longo do mundo, as pessoas usam hoje o contato visual tanto para criar conexão com as pessoas, como um sinal de quebra de confiança. Quem desvia o seu olhar durante uma conversa não transmite confiança. Isso é uma regra na oratória. O contato visual ele deve ser um monólogo para seres humanos. Indo mais a fundo, nós temos outros pontos que podem prejudicar a nossa venda, como, por exemplo, vícios de linguagem. Se enquanto você estiver conversando com um vendedor, por exemplo, o vendedor começar assim, que... O que ele vai transmitir para você? Parece que ele não está sabendo ofertar o produto dele, né, Bruno? Exatamente. Parece que ele está improvisando no assunto, não é mesmo? Parece que ele não sabe quais serão os próximos argumentos. Então, corrigir esses vícios de linguagem
colocar boas pausas, respirações entre as frases, respeitar as vírgulas, os pontos finais, ter uma boa postura, ter um bom aperto de mão, transmitir nossos sentimentos através do nosso rosto, são pontos muito importantes para você conseguir dominar o seu processo de vendas e se tornar um vendedor mais confiante. Portanto, hoje a técnica durante um processo de atendimento, ela é fundamental. Você pode resumir em questão assim de quais técnicas a gente pode comentar para o pessoal que está escutando a gente? Resumidamente, digamos assim. Exatamente, com certeza podemos. Eu acredito que uma das técnicas mais importantes hoje quando se trata de vendas, hoje com o mundo em ascensão da internet, da tecnologia, onde a comunicação, até o Emanuel deve concordar com isso, a comunicação está se tornando uma habilidade cada vez mais valiosa, porque as pessoas estão cada vez mais absorvendo muito conteúdo, lendo muito, assistindo muito reels, mas quando se torna uma conversa informal, elas têm dificuldade. Uma das principais técnicas que nós trabalhamos é a ênfase. Conseguir dar ênfase nas palavras, transmitir alegria, dor, sentimento, ansiedade, angústia. Conseguir criar essa conexão enquanto nós conversamos, contar uma piada, chegar a um momento engraçado, contar uma história de vida, desenvolver um storytelling. Mas a ênfase, através do nosso volume de voz e através da nossa expressão facial, é muito importante. Se nós temos uma voz monótona, o público para de perder, o público perde o interesse. Quem consegue variar o seu tom de voz, consegue chegar em momentos engraçados, consegue trazer frases interessantes, com certeza mantém a atenção do seu cliente. Ok, muito obrigado, Bruno. Emanuel, conversando um pouco mais contigo, o que você pode trazer um pouco mais desse assunto? E também eu queria, se tivesse algum exemplo, alguma coisa assim que você pode comentar de uma pessoa que teve uma diferença de vida, de salarial, né? Nessa parte que, através do Dale Carnegie, através do seu trabalho... Uma transformação. Isso aí. Cara, aí evidências nós poderíamos ficar aqui várias horas falando. Porém, eu acho que de tudo que o Bruno falou, e tem a ver com a tua pergunta, eu acredito que, inclusive, ele demonstra muito isso. O vendedor tem que ter entusiasmo, acima de tudo. Porque se você estiver entusiasmado, vai ficar mais fácil você passar para o teu cliente, para o teu comprador, para o teu parceiro de negócios, o que você está sentindo. E se não for entusiasmo, cara, se tu não estiver entusiasmado com o que tu está fazendo, vai para aquele vendedor que não gosta do que faz, que trabalha pelo dinheiro. Isso. Muitas vezes, já aconteceu comigo, possivelmente aconteceu com vocês. Tu entrar numa loja de roupa, por exemplo, chega lá, as pessoas estão escoradas lá numa prateleira esperando. Cara, lá vem mais um chato agora, vou ter que tirar um monte de roupa da prateleira. E não vou vender nada no final. Daqui a pouco esse cara não vai comprar nada, eu vou ter que guardar tudo de novo. Ali ela já perdeu 80% da venda. Ela só vai vender se a pessoa foi determinada mesmo a comprar alguma coisa. Falando por mim, senão eu já saio da loja, cara, porque, a pessoa não gosta do que faz, então não precisa estar aqui. Eu tenho muito isso para mim. Então a pessoa tem que ter entusiasmo. Né? Entusiasmo, inclusive, o que é? Não é só palavras, não é só fisionomia, é o que você expressa, né? Tanto que entusiasmo deriva de duas palavras gregas, né? Que significa de dentro, e teus, de Deus. Então significa ter Deus dentro, tirando a parte da religião, ou seja, ter uma luz que tu consegue expor. Então uma pessoa que está entusiasmada, ela vai te vender, cara, muitas vezes até o que você não queria comprar. É aquele caso que tu entra para comprar uma camisa, sai com um sapatênis, uma calça e um boné se precisar. Né? Aquela pessoa entusiasmada para vender. Então, eu acredito que tudo que o Bruno falou é justamente isso, a pessoa demonstrar que ela gosta do que ela faz. Simples assim. Cara, e evidência, muitas vezes o que acontece na parte de vendas, que a gente acompanha na Dale Carnegie, muitas vezes as pessoas não comemoram o progresso que elas têm. Nós tivemos eu não vou falar o nome dele agora por questão de ética. Ele entrou para o treinamento, ele trabalhava numa garagem de carro. A média de venda dele era 10 carros por mês. E ele foi lá e se desafiou que em 45 dias ele venderia 30 carros. Então ele triplicaria o que ele vende. Jogou lá em cima a meta, ok. Cara, desafio e tudo mais. Ele não foi apresentar o que ele conquistou por vergonha. Porém, ele atingiu 29 vendas em 45. E aí a gente conversando com esse participante, ele disse, não, mas é que eu não cumpri o que eu prometi, eu queria 30, eu consegui 29. Cara, tu vendia 10.
né? Então, um bom vendedor tem que comemorar suas conquistas também. Essa é uma das evidências que eu uso, porque, cara, ele foi gigante, assim, quando ele colocou a meta dele, porque ele não tentou se encolher, porque muitas vezes as pessoas ficam na zona de conforto. Eu, quando fiz o treinamento, tenho uma empresa de tecnologia, além da Dale Carnegie, e eu coloquei lá pelo meu ego, né? Eu fui lá para a sala, conhecia todo mundo, eu coloquei que eu queria aumentar 100% das minhas vendas da parte de tecnologia em 3 meses, o que para mim era impossível, mas para o meu ego falava muito alto. E apenas aplicando as técnicas que a gente aprende durante o treinamento, ao final o planejamento era para 6 meses. Em 3 meses eu alcancei 247%. Apenas fazendo o quê? O que tinha que fazer. Cara, eu sou da parte técnica, faz 25 anos que eu trabalho com tecnologia. E eu tinha vergonha de vender. Por isso que eu era uma das pessoas que pensava, vender é dom. Né? Eu não gosto de vender, eu sou técnico. E aí eu passei a fazer o quê? Passei a fazer o que tinha que ser feito. Cara, visitar cliente, se aproximar de cliente, oferecer o teu produto. Se você não oferecer o teu produto, ninguém vai comprar. Né? E aí o que a Sueli falou antes tem total sentido, porque quando eu abri meu negócio, muitas pessoas vinham até mim, porque eles conheciam o Emanuel. Então eles sabiam que a parte técnica do Emanuel era boa. Mas aí isso ficou limitado. E aí chegou um ponto que eu disse, cara, e agora? Para abrir novos clientes, pessoas que não me conhecem, como é que eu vou fazer? E aí tu faz o que tu tem que fazer, não é esperar. Aí que eu comecei a aprender que venda não é dom. Que você sai para se relacionar e consegue novos clientes. Só fazendo o que tem que fazer. E olha que curioso, acho que nós somos 4 exemplos vivos do que vendas é treinável. Acho que nós somos, você também da área técnica, Sim. né? Somos 4 profissionais da área técnica de formação. E vendendo. E estamos vendendo. Eu ouvia você dizer que é técnico de redes inicialmente, né? Uhum. Você da área de tecnologia, você é engenheiro e eu sou formada em ciência da computação. Então, Olha, totalmente técnico. Já dá para montar uma empresa de tecnologia. Já dá para montar. Mais uma. Então, veja, né, que realmente, o que o Bruno falou também, eu me vejo por mim, eu era uma pessoa extremamente tímida, tinha medo, tinha, como você mesmo falou, vergonha de oferecer o produto. Mas, poxa, se você quer crescer, você tem que vender, né? É o ponto-chave para o teu negócio prosperar, né? Então não tem que treinar, tem que exercitar. Num dia você não vai ser tão bem, não vai ser uma venda tão boa, não vai conseguir muitas vezes fazer a venda. E aí a gente entra concordando com o que vocês falaram e acrescentando mais um tópico no que diferencia um bom vendedor, é a capacidade também de lidar com as emoções, né? Porque a área de vendas, ela é muito desafiadora. Aceitar o não no começo era o mais difícil. Exatamente, ela desafia o nosso instinto como ser humano. A gente não é programado para rejeição, a gente não gosta de rejeição. E quando a gente vai vender e a pessoa diz não, primeira coisa, vou levar para o meu lado pessoal. Não fui um bom vendedor, não fiz o meu papel bem. Aonde eu errei? Às vezes a pessoa não estava no momento, não era o produto, não estava adequado e tá tudo bem. Não precisa. A venda não é sempre sims, né? Ela é composta de vários nãos. Então, acho que a gestão da emoção, a gestão ali da sua inteligência emocional também é um fator muito importante para você se dar bem em vendas, né? Que é aquele negócio, colocar um sorriso na cara, depois de um não e partir para o próximo. Para a próxima tentativa, né? E se for um não de novo, vai para o próximo. Até dar match. Até chegar uma hora. Exatamente. E até mesmo durante uma negociação, né? Às vezes as pessoas não vão falar o que você quer ouvir, às vezes você vai ter objeções difíceis de contornar, a gente vai ficar muitas vezes... alguma situação que vai nos mexer emocionalmente, mas a gente tem que ter essa gestão das emoções para a gente conseguir, né, não transparecer. Tô nervosa numa negociação, eu não posso passar nervosismo. Como é que o cliente vai confiar em mim? Então, volta ali para a premissa, né? Você controlar as suas emoções, né? A melhor forma disso é ser verdadeiro, né? Porque se tirar essa verdade, tu conhecer o teu produto e ser verdadeiro. Porque senão tu volta por exemplo, a loja de roupa, né? Aquela pessoa, aquela vendedora que fica bem em qualquer coisa. O cara experimenta qualquer coisa, tá bom, tá bom. Ótimo. Porque eu tenho um igual, não sei quem tem igual, Sim, tudo bom. Tem, né? Então, se tu tiver verdade, fica mais fácil, né? Controlar essa emoção. E tu não perder o brilho no olho. Porque, cara, daqui a pouco, realmente, vai tirar tudo da prateleira e o cara não vai levar nada. E aí o próximo que entrar, se tu estiver ainda pensando naquele que tu perdeu, ferrou. Você não vai vender nunca, né? É isso aí.
E também um gancho dessa parte, sou engenheiro mecânico, não trabalhava na parte de vendas, e uma parte que me auxiliou muito na parte de comunicação, de soltar um pouco mais, foi a JCI. Porque ao longo do tempo, a gente é enfrentado Desafiado. a se desafiar, a falar em público, a ir na tribuna, a conversar com o pessoal. Eu lembro que no primeiro ano eu auxiliei um companheiro de JCI a vender tábua de carne. Então eu ia lá na frente e só segurava a tábua. Porque eu tinha dificuldade de falar em público, né? Eu não tinha dificuldade de vender Tu era o a negócio. árvore do teatro. Eu era que nem na escola, era o cara que segurava o Segura o cartaz, cartaz. né? Não falava nada. Mas que ao longo dos anos que eu estou na JCI, eu fui aprendendo e fui me desenvolvendo. Talvez não específico como vendedor, mas nessa parte de oratória, né, Bruno? Cara, com certeza, legal, legal. E esse ponto que você citou envolve muito o poder da influência. Aqui nós estamos falando muito sobre a influência interpessoal, que é a maneira como nós nos comunicamos com os outros. Quando vendemos um produto, vendemos uma ideia, convencemos um cliente. E dentro da influência, nós temos também a influência intrapessoal, que é a maneira como nós conversamos com nós mesmos. E como o Emanuel disse, às vezes se a pessoa não gosta da função dela e antes do cliente entrar na porta ele já diz, poxa, mais um cara chato para eu atender, ele mesmo começa a se auto-sabotar. E às vezes essa sabotagem ela já vem logo cedo, quando nós saímos da cama, quando a pessoa olha no espelho do banheiro e diz, poxa, mais um dia para eu enfrentar, mais uma segunda-feira. Mais uma segunda-feira. Fria, que nem estava hoje, 2, 3 graus durante a manhã, não é? Então essas frases iniciais, elas já vão formulando o seu jardim aqui dentro. E a maneira como você começou agindo lá na JCI, fazendo essas apresentações, criou uma influência intrapessoal em que a frase saiu de eu não consigo para sim, eu posso. Se eu estou segurando a tábua aqui na frente, de repente, por que não dar uma boa noite aos companheiros? Por que não fazer uma pequena apresentação? Então isso vai formulando um caminho neural aqui dentro, mostrando para nós que nós somos capazes e o vendedor ele vai ganhando cada vez mais confiança. E depois ele vai se abrindo para novas conversações, contando boas histórias e ele cria cada vez mais relacionamento com o seu público. Então é importante ter essa influência interpessoal, saber vender o nosso produto, mas também conversar com nós mesmos e afirmar, sim, eu posso, eu sou capaz e eu vou fechar essa venda aqui. Isso é muito importante. Ok, obrigado, Bruno. Manuel, para nós encerrarmos a nossa conversa aqui, nosso bate-papo aqui, gostaria de um resumo seu e também, se possível, já passar o contato, né? Caso o pessoal queira entender um pouco mais da Dale. Então, acho que o resumo, né, como o Bruno falou, a gente formou uma tríade aqui, né? Técnica, processo e... Como é que é? Relacionamento. Eu ia usar outra palavra, mas digamos relacionamento. Então, venda, né, acima de tudo, é você gostar do que você está fazendo. Eu vejo que não só para ser vendedor, porque a gente vende o tempo inteiro, né? A gente vende na nossa família. Eu sempre brinco com os participantes, eu digo, cara, porque quando os jovens, assim, sexta-feira eu fui dar uma palestra lá em Xaxim, e era gurizado de 18, 19 anos, né? Eu disse, cara, por que o teu comportamento não é sempre igual quando você quer sair no final de semana? Tu começa a tratar teu pai e a tua mãe de uma forma diferente, né? Por que tu não mantém esse entusiasmo? Por que tu não mantém esse entusiasmo sempre no tratamento? E eu acredito que quando a gente for fazer uma venda, por que tu não trata aquela pessoa sempre quando você quer algo dela em troca? Né? Por que tu não consegue manter essa proximidade? Então, eu acho que essa proximidade pode ser mantida, mesmo depois do negócio fechado. Até pensando num próximo negócio. Como a Sueli falou, cara, tu tem outros produtos para oferecer para essa pessoa. Então mantém essa proximidade, faz um pós-venda, né? Que, cara, o que a gente mais vê são empresas não fazendo pós-venda, eles fazem o negócio e não faz pós-venda. Tá vendido e esquece o cliente lá. Isso, vou pro próximo agora que esse aqui não tenho mais o que tirar. Né? Então, eu acho que o resumo é isso tudo que a gente falou mesmo. Assim, cara, é proximidade, é técnica, até tu vender. E depois tu mantém um relacionamento confiável com a pessoa. Para manter isso aí para uma possível próxima venda, né? Como eu falei logo no início, né? Vender uma vez é fácil, que é o que acontece que foi falado aqui, até a palavra, né? Picareta. Um picareta consegue vender muito fácil. Ele vende uma vez e depois ele não volta a fazer negócio com a mesma pessoa. Então é isso que difere o vendedor e a gente começa a desconstruir essa visão ruim que as pessoas têm quando fala na profissão de vendas. Né? Quem quiser seguir, então @EmanuelRigotti e Dale Carnegie, pode me chamar lá no direct mesmo que eu respondo por lá.
Ok, obrigado, Emanuel. E acredito que nos próximas semanas estarei realizando o curso finalmente. O Gabriel ganhou o treinamento, né? Ele ganhou, ele Sim. foi padrinho da pessoa que ganhou o concurso de oratórias em Oratório Chapecó, nas escolas. né? A Dale Carnegie é parceira, é patrocinadora, então o Gabriel ganhou. Só que nós brincávamos ali, né? Anda viajando mais que motorista da Reunidas, Da né? Reunidas. Nunca tá em Fazendo a mesma Chapecó, quilometragem. não consegue mais. Mas todo bom vendedor geralmente tem uma agenda lotada, então é difícil ter. Então, tenha sucesso e te espero na tua turma que começa final de outubro. Tá bom, já tem a turma definida. Olha já. Sueli, Sueli. um resumo da nossa conversa e também gostaria que você passasse seu contato, rede social, né, para a gente estar aprendendo um pouco mais contigo também. Então, fazendo um compilado de tudo que nós falamos, né? Venda, ela é um conjunto de várias ações, né? Inclusive, quando a empresa ela trata a venda só naquele curto período de tempo que ocorre de fato, vamos usar a palavra, a expressão, a transação monetária, né? Que é quando o cliente me dá o dinheiro e eu entrego o produto ou serviço. Quando a empresa trata a venda como só esse pedacinho do processo, geralmente é ali que ela comete os principais erros, porque a venda ela é um composto, ela é algo muito maior, é um processo muito maior. Desde o momento que o cliente teve o primeiro contato, a primeira interação com a tua empresa, já faz parte do processo de vendas. Como o teu financeiro envia os boletos, conversa com o teu cliente, faz parte do processo da venda. Como os teus vendedores, o primeiro contato... Olha, agora me surgiu uma questão que não dá para finalizar sem falar, né? Vai lá. Eu vou falar. Olha só um dos grandes erros que as pessoas cometem. Colocar o estagiário para receber os leads. Olha só. Porque, caramba, é um dos primeiros contatos que o teu potencial cliente vai ter com a tua empresa. E você coloca logo uma pessoa que não tem experiência nenhuma. Nada contra os estagiários, mas geralmente joga lá o coitado, né? Perde 90% dos leads na brincada. Exatamente. Então, olha só. Quando a empresa entende todo esse composto que é a venda, todo esse processo e consegue de fato entender, aqui foi só uma observação que eu não poderia deixar de falar, aí sim que ela achou o pulo do gato. Ali que ela consegue de fato virar o jogo. A venda a empresa toda venda, né? É o processo e toda empresa tem a sua contribuição, seja de atrair novos clientes, ou reter os que estão ali, ou fazer um upsell, um cross-sell lá para os clientes que já estão ali na tua base, para fazer uma expansão de novos produtos. Então, no resumo, né, de tudo que nós falamos, é isso, é você entender o teu cliente, entender a dor dele, entender o que ele quer comprar e você oferecer a melhor solução, usando as melhores técnicas ou a melhor forma de você oferecer aquela solução para ele. Acho que, no geral, é isso aí. Então, para quem quer nos seguir, a Sagaz.consultoria, nossa consultoria de processos comerciais, somos S2 Assessoria, e o meu contato pessoal é sueli.piva também. Mais uma vez, agradecendo a disponibilidade de estar aqui, a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito prazer também em conhecer vocês e poder aprender nessa tarde aqui, né? Que foi fria, mas foi cheia de conteúdo, né? Sim. Então, fico à disposição também para quem tiver alguma dúvida, quiser conversar, trocar uma ideia, um bate-papo sobre vendas, estamos à disposição. Certo, muito obrigado, tá? Bruno, para nós encerrarmos a nossa conversa, então gostaria de um resumo da sua parte, também falar um pouco mais o contato, falar um pouco mais da BeSpeak e como a gente pode te encontrar. Claro, foi uma conversa muito produtiva e resumindo tudo o que nós falamos aqui, agora enquanto vocês falavam e apresentavam, como o Manuel tocou em um dos pontos que envolvem as vendas, que é o entusiasmo, eu mesmo posso dizer que um bom vendedor, se nós resumirmos tudo, um bom vendedor é definido pela fome que ele possui. Então, ser capaz de parar, olhar para o estágio que está a sua vida, ver em quais pontos você busca melhoria, não se conformar com o momento que ela está agora. Eu sou um exemplo vivo disso, como eu disse no começo, não tive tempo de contar a minha história, mas eu comecei vendendo pares de meias que custavam R$5, de porta em porta. E assim eu fui galgando, construindo, trabalhando como CLT, abrindo meu CNPJ, e em todas essas situações, sempre o que trouxe mais entusiasmo, mais energia, de acreditar no próximo sim, não importa quantos nãos eu recebesse, seria: eu não quero continuar com a vida que eu tenho, eu quero buscar uma melhor.
Para quem quer saber mais sobre os nossos treinamentos, nós temos a BeSpeak Chapecó, o Instagram é @BeSpeakChapecó. Pode me seguir no pessoal também, é @santos.bruno1. Temos o nosso site também, bespeak.com.br. São treinamentos de oratória profissional para adultos e também treinamos crianças dos 10 aos 15 anos de idade. Atendemos aqui em Chapecó, na cidade de Ceará, Concórdia e também em Frederico Westphalen. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Gabriel. Toda a equipe da JCI, é sempre um prazer contribuir nesse projeto. Foi uma conversa muito produtiva aqui entre nós. Fizemos um belo brainstorming de várias ideias e com certeza nos agregou bastante. Muito obrigado. Ok, obrigado, Bruno. Também agradecer o pessoal que participou. São 3 lendas nessa parte de vendas, tá? Eu aprendi muito com vocês aqui, tá? Eu só faço a questão da pergunta e fico aqui escutando e aprendendo com vocês, tá? Agradecer, então, a presença de vocês 3 aí para mais um podcast do Junior Cast.